Aquele negócio no meio do lago é uma capivara. Vamos pegar uma pedra bem grande. Mentira. Vamos pegar uma sementinha. Nem chegou perto. Mais uma. Afundou. Olha lá, tá indo embora. Vai embora com esses carrapatos. Eu vi que o Santos Dumont completou 150 anos. E era um assunto que me irritava. Por causa dos os manos Wright. Essa mentira contada 1000 vezes que passa a ser verdade. E me irritava e agora não irrita mais. Por quê? Porque eu superei? Não, porque a gente não pode se irritar. Qualquer pensamento, sentimento, palavra ou ação é uma energia. E energia criada nunca se dissipa. Então ela vai acumular em alguma parte do seu corpo. E com o passar dos anos, com o acúmulo cada vez mais, vai virar uma doença. Vai causar envelhecimento. Pode causar até a morte. Uma história dos irmãos Wright. Até tem brasileiro falando agora em irmãos Wright. O pior é um cidadão que ele entende de avião. Então ele tem um canal no YouTube que ele fica falando de avião. Então ele acha que ele pode falar sobre Santos Dumont. E na verdade ele pode, né? Qualquer um pode. Só que ele foi no Danilo Gentili há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás, né? Quando a gente fala não tem jeito, a gente erra. Há muitos anos, tá melhor assim? Se bem que eu acho que é certo falar muitos anos atrás e boa. É reforço de linguagem. E aí ele foi num outro podcast. Também agora ele gostou de ficar falando mal do Santos Dumont. E ele repete mais ou menos o que um americano falou num desses documentários aí que tem nesses canais de documentário. Igualzinho. Então a maioria das pessoas são assim, elas escutam as mentiras e depois transmite. Acha que os melhores canais têm as melhores informações, os melhores repórteres, os melhores contatos. Não acham que pode ter interesse escuso. Então a história dos Man Wright, para quem não sabe, eu vou fazer uma analogia, porque as pessoas, quando vê essas histórias sem pé, sem cabeça, devia, sabe, levar a mente para aquela época e imaginar os acontecimentos, momento a momento, para ter noção de quanta mentira tem nisso. Então eu vou contar uma história que é exatamente similar à história dos irmãos Wright, como se fosse agora. Faz de conta, antigamente todo mundo estava querendo inventar avião, ninguém conseguia. Faz de conta, então, que aí daqui uns anos já vai estar mais ou menos assim, vai ter um pouco mais de conhecimento da noção de como se faz um disco voador. Aí a NASA resolve fazer um concurso mundial. Quem conseguir criar um disco voador verdadeiro vai ganhar um prêmio em dinheiro. Porque a NASA atualmente é um dos maiores centros, né, aeroespacial do mundo. Assim como a França, Paris, naquela época, era o maior centro de avionismo, balonismo, né? Era o centro disso tudo, do mundo em relação a isso. Aí a NASA cria, então a NASA faz um concurso, todo mundo se apresenta, e quem ganha, vamos dizer que é um ex-funcionário da Lockheed. A Lockheed é quem fez o primeiro estágio, acho que o motor F1 e o primeiro estágio do projeto Apollo. A capivara tá nadando ali, ó. Quanto tempo ela fica debaixo d'água? Só vê um negocinho marrom andando. E aí esse cara ganha. Por quê? Porque ele já trabalhava para a NASA, já tinha conhecimento, era uma pessoa que já vivia nesse mundo aeroespacial. E ele ganha. Aí passa alguns anos, vem um cidadão, da onde? Sei lá, vem um cidadão do outro país. Vem um cara, sei lá, qualquer país aí, do Canadá, e fala assim: não senhor, fui eu que inventei o disco voador. É mesmo? Você que inventou? É. E cadê? Tá aqui, ó, a prova. A prova é uma foto. Mais uma foto, só uma foto não prova. Tem testemunha? Tem. E quem são suas testemunhas?
Ah, são meus funcionários que ajudaram a fazer o bicho decolar. Ué, mas aí também não vale. Então traz aqui o seu disco voador. Então, sabe o que é? É que logo ele voou no primeiro voo, depois deu uma rajada de vento muito forte e o meu sítio lá onde eu moro, minha fazenda, tem um gramado assim, depois acho que é falésia, né, quando cai assim. E aí esse vento derrubou o disco voador e quebrou quebrou tudo. Essa é a história dos Mano Wright, exatamente assim. Só que uma mentira contada 1000 vezes passa a ser verdade. No passado, os americanos já vieram com essa história de irmãos Wright, Mano Wright. Aí o Getúlio Vargas, que era pelo menos, sei lá, né, mas sei lá como é que ele era, né? Não sei se ele é bom ou se era ruim. Só sei que ele era um estadista, peitou a briga, e aí os americanos reconheceram que quem inventou o avião foi Santos Dumont e não os Mano Wright. Até mesmo porque quem que tem a patente? Santos Dumont. Por que os Mano Wright não têm a patente? Porque não quiseram fazer um avião. Até depois que eles foram para a França, o avião deles era solto por uma catapulta. Não era nossa, falhou agora. A propulsão não era pelo próprio avião e ele não ficava no ar pela própria propulsão do avião. Era uma catapulta. Mas aí, evidentemente, depois que o Santos Dumont fez o primeiro avião, aí todo mundo conseguiu fazer. Ele fez aquele, acho que era a Annabelle, que era um aviãozinho mais parecido com o avião atual, né? Um ultraleve, atualmente. E agora os americanos voltam com essa história de Mano Wright, aí, Mano Wright. Todo lugar tem que falar de propósito que é os irmãos Wright, que não é coisa nenhuma. E eles vão aumentando, eles vão criando cada vez mais mentira. Teve um documentário aí que eles incluíram mais uma mentira. Eles viram que tá ficando difícil criar essas mentiras, né? De irmãos Wright, de pouso na Lua com o projeto Apollo, essas coisas assim absurdas. Então eles já estão maneirando, né? Estão falando não, que os irmãos Wright eles criaram o sistema de navegação, que é outra mentira, porque eles não estudam Santos Dumont, eles não sabem nada de Santos Dumont. Quem inventou o sistema de navegabilidade foi o Santos Dumont nos balões. Eu não falei que o cara que ganhou o disco voador era da Lockheed? O Santos Dumont sempre foi envolvido com isso. Ele começou com um balão, depois ele criou o sistema de dirigibilidade dos balões, teve o dirigível, né, o Hindenburg e outros dirigíveis graças ao Santos Dumont. Ele já era uma pessoa que vivia isso e fez o avião. Os irmãos Wright era bicicleteiro. E o avião deles, que eles falam que era verdadeiro, era tão ridículo que o motor era a corrente, né? Eles tinham bicicleta e colocaram corrente. E tinha uns canos assim, era avião de 2 asas, e tinha os canos que ligam. E eles falavam que que a corrente do avião passava no meio desses canos. Olha que uma coisa ia voar a um patinho. Oi, patinho. Cadê outra pedra? Mentira, hein? Então imagina, a corrente sai do motor, passa dentro do cano, dá a volta e faz virar aquela porcaria de motor. É coisa ridícula, mas mentira contada. As pessoas não pensam, elas aceitam o que a opinião de alguém mais forte e mais poderoso faz. E outro absurdo é que depois que o avião caiu, ele falou, então tá, cadê o motor? Até o motor eles falam que rachou. Rachou um motor de ferro, caindo no chão, na terra. Olha que mentira absurda. E outra, não cai, tem um avião, o avião é feito de bambu, mas quando o avião cai, o motor está no meio do avião, amortece. E ninguém segurou o avião, né? Ventou, é um vento gigantesco, né? Levou o avião deles embora. E teve também um documentário, acho que em 2000, não sei quando que os Mano Wright mente que fizeram o avião, 2012, 13, não, 1912, 13, sei lá, 14. E aí teve os 100 anos da invenção do avião, segundo os americanos, e fizeram um documentário. E no final eles reproduziram o 14 bis e a porcaria deles lá. O 14 bis voou. E teve o motor, acho que até uma empresa alemã que refez o motor
dos Man Rights e não voou. Só que eles deram desculpa, né? Falaram que o motor não ficou pronto. Se não ficasse pronto, não fazia o documentário e não falaram que ia fazer. Então essa história é verdadeira. Então tem que parar, porque esse cidadão que tem ele tem um canal no YouTube, vai em podcast, está falando, e milhares de pessoas escutam o que ele faz. O que eu gravo aqui, talvez 100 pessoas vejam, nem isso. Enquanto o outro tá aí divulgando, achando lindo, ficar falando essa porcaria de Man Rights sendo brasileiro.